Muitas pessoas cresceram ouvindo algo muito curioso sobre a Igreja Católica. Alguns dizem que ela não foi fundada por Jesus, outros afirmam que ela teria surgido muitos séculos depois dos apóstolos. Há também quem diga que Pedro nunca teve um papel especial entre os discípulos de Cristo. Mas será que isso realmente corresponde ao que está escrito na Bíblia? Será que os primeiros cristãos acreditavam nisso? Hoje nós vamos voltar ao início da história, vamos olhar diretamente para o Evangelho e também para os testemunhos mais antigos da história cristã. E quando fazemos isso, descobrimos algo que muitas pessoas nunca ouviram. A história da igreja começa com o próprio Jesus Cristo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje vamos iniciar juntos uma jornada muito especial pela história da Igreja de Cristo. Para entender a igreja, precisamos voltar ao começo. Precisamos voltar ao próprio Evangelho. A história da igreja não começa séculos depois de Jesus. Ela começa com o próprio Cristo. No início de sua vida pública, Jesus começou a chamar pessoas para segui-lo. O Evangelho de Mateus conta que Jesus caminhava às margens do mar da Galileia quando viu dois irmãos, Simão e André. Eles eram pescadores. Então Jesus disse a eles: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens." O Evangelho diz que imediatamente eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Esse detalhe é muito importante. O cristianismo não começou apenas com ideias. Ele começou com um encontro vivo com Cristo e com a formação de discípulos. A palavra discípulo significa alguém que aprende com um mestre. Ao longo da missão de Jesus, muitas pessoas começaram a segui-lo. Mas entre todos os discípulos, Jesus escolheu um grupo particular de 12 homens. O Evangelho de Lucas nos conta algo muito interessante. Antes de escolher os 12, Jesus passou a noite inteira em oração, depois chamou aqueles que quis. E escolheu 12 para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar. Esses 12 receberam o nome de apóstolos. O número 12 não foi escolhido por acaso. No Antigo Testamento existiam 12 tribos que formavam o povo de Israel. Ao escolher 12 apóstolos, Jesus estava mostrando algo muito profundo. Ele estava formando o novo povo de Deus. Durante cerca de 3 anos, os discípulos viveram muito próximos de Jesus. Eles caminharam com ele pelas cidades da Galileia e da Judéia, ouviram seus ensinamentos, presenciaram milagres e receberam explicações profundas sobre o reino de Deus. Em certo momento do Evangelho, acontece um diálogo muito importante. Jesus pergunta aos discípulos: "Quem dizem os homens que é o Filho do Homem?" Alguns respondem que pensam que ele é João Batista, outros dizem que seria Elias, outros, algum dos profetas. Então Jesus faz uma pergunta direta aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus responde: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus." Nesse momento, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Na Bíblia, isso indica uma missão especial. Pedro significa pedra. Jesus também fala das chaves do reino. Na tradição bíblica, as chaves representam autoridade. Depois da ressurreição, Jesus pergunta a Pedro: "Tu me amas?" E diz: "Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas." Apacentar significa cuidar do rebanho, conduzir e proteger. Os líderes espirituais são chamados de pastores. No dia de Pentecostes, é Pedro quem se levanta diante da multidão para anunciar a ressurreição de Cristo. No livro dos Atos, ele conduz a escolha de Matias. Jesus muda o nome de Simão, entrega as chaves e confia o rebanho. Vemos que Pedro recebeu uma missão muito especial. Santo Irineu de Leão escreveu que a Igreja de Roma foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. Todas as igrejas devem concordar com ela na fé. Se este conteúdo ajudou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para novos episódios. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você.